No vídeo de hoje, você vai entender finalmente o que é o Bitcoin, o blockchain, o que é criptomoeda, que todo mundo fala por aí. Tem muita gente ficando rica com criptomoeda, tem muita gente que não entende o que é, e como dizia minha mãe, a gente tem medo do desconhecido. Então vamos conhecer, vamos entender, porque aí você vai perder o medo das criptomoedas e vai conseguir surfar a onda delas do jeito certo junto comigo. Bora lá? E depois eu vou falar também se o Bitcoin é seguro. Quantos por cento do meu capital eu coloco no Bitcoin? Para você entender o Bitcoin, primeiro você tem que entender o que é blockchain, que é a tecnologia que foi desenvolvida e que permite a existência do Bitcoin. Então vamos lá. O que é o blockchain? Vou te contar aqui a motivação da criação do blockchain. Olha só, quando a gente tem arquivos no computador, música, vídeos, arquivos de texto no computador, a gente pode copiar e colar, né? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Todo arquivo digital, ele pode ser copiado e colado. A gente pode replicar, a gente pode duplicar esses arquivos. Há alguns anos atrás, era só você andar aqui perto de São Paulo, no centro, que você encontrava um monte de gente fazendo cópia pirata de DVD. Se até no mundo real esse tipo de pirataria existe, né, e a gente consegue copiar DVD e vender há um tempo atrás, copiar e fraudar coisas no computador, cópia e cola, é muito mais fácil. E esse é o problema que a gente tem quando a gente pensa em dinheiro digital, porque no fundo, o dinheiro digital, o dinheiro que a gente vê lá no aplicativo do banco, Itaú, do Nubank, o dinheiro que está lá na sua conta, que a gente pode ver no computador também, acessando o Internet Banking, ele é um número que está no banco de dados. O que impede alguém de ir lá copiar, colar, editar, colocar mais dinheiro aqui e ali? Então esse é o problema. Como é que a gente evita cópia de dinheiro, exclusão de dinheiro, né? O dinheiro evaporar, alguém ir lá e deletar um dinheiro? Afinal, ele é um arquivo de computador. Eu vou voltar aqui um pouquinho no tempo para fazer uma explicação para você. Há muito tempo atrás, quando as moedas não existiam, o dinheiro não existia e nem se usava ouro ainda, o que as pessoas usavam como moeda de troca? O sal. A gente aprende até na escola, né, que o sal era usado como moeda de troca. E por que o sal era usado como moeda de troca? Por dois motivos. Primeiro, porque o sal de fato tinha um valor. Todo mundo queria ter sal, porque você já comeu comida sem sal? É horrível. Então todo mundo queria sal para usar nas suas comidas como um tempero mesmo. O sal era um produto, era um ativo que todo mundo queria ter na sua própria casa. Ele era valioso. Havia e ainda há um valor percebido no uso do sal durante o dia a dia, né, nas refeições do dia. Só que tem um segundo motivo do porquê que o sal era usado como moeda de troca também. O sal, ele era raro, era muito difícil extrair o sal do mar, conseguir fazer o processo de secagem da água para obter aquele sal que a gente retira do mar. Naquela época não tinha tecnologia e era muito custoso obter sal. Então o sal, ele era valioso porque ele era raro. Então pensando bem, naquela época a gente não tinha esse problema, né, de duplicar sal. O sal é o sal e ponto final. A partir do momento que a gente começou a avançar na tecnologia e ficou fácil extrair o sal do mar, o sal começou a perder de valor, inflacionou muito o sal. Agora tinha muita gente com muito sal e o valor do sal era mais baixo. Então o pessoal da época começou a procurar novos recursos para chamar de moeda. Foi aí que surgiu o ouro. E olha que curioso, o ouro, diferente do sal, ele não tem nenhuma utilidade no dia a dia, né? A gente até pode fazer joias, ele é bonito de ver, mas ele não tem nenhuma utilidade. O ouro, ele acabou adquirindo valor pelo simples fato dele ser bonito e raro de se encontrar na natureza. Então, para você conseguir novas pedrinhas de ouro, você vai ter que fazer um baita de um trabalho de mineração. A humanidade começou a colocar muito valor em cima do ouro. Se você parar para pensar, né, a gente faz o pedido de casamento com uma aliança de ouro. Então, olha aí, o amor, ouro. Então, para você ver como foi construída uma simbologia em cima do ouro, né? Só que tinha um problema de usar o ouro. Imagina que você vai lá no mercado do tiozinho da esquina comprar um pouquinho de tomate, um pouquinho de beterraba e um macarrão e você tem que pagar com ouro. Gente, você ia ter que pesar o ouro, você ia ter que criar algum sistema de medida, você ia andar com uma balança para pesar quanto de ouro você vai trocar pelo tomate. Não dava muito certo. O ouro era constantemente perdido, e uma vez perdido, todo o valor que estava ali também era perdido junto, né? Foi por isso que eles começaram a usar, há um tempinho atrás, o papel moeda. O papel moeda, né, a nota, a cédula de dinheiro que a gente conhece hoje, ela foi criada, na verdade, como uma representação do ouro. Então, os governadores da época, né, dos reinados, falavam assim: em vez de deixar o ouro circulando, que é muito difícil para o pessoal trocar, vamos recolher todo esse ouro e em troca a gente dá um papel para essa pessoa
que significa, que certifica que ela tem um pouquinho de ouro guardado aqui com a gente. E em vez de circular ouro no mercado, as pessoas vão circular esse papel. Até porque se a pessoa perder esse papel por algum motivo, ela consegue tentar reaver. O ouro mesmo, que é o ativo principal, que é o que vale, tá lá guardado com eles, não vai se perder por aí. Sem contar que eles podiam criar esse padrão, né? Criar notas de 10, de 2, de 1, de 100, de 50, valores diferentes associados a pesos diferentes também de ouro guardado lá no império, no governo, no reinado, sei lá. A partir daí, tudo começou a ficar mais fácil. Só que a gente teve um outro problema. Falsificação. A partir do momento que o governo começasse a emitir algumas notas que representavam ouro de verdade, algumas pessoas começaram a tentar falsificar esses certificados, essas notas. É a falsificação do dinheiro, né? Se a gente parar para pensar. Foi por isso que os governos, os impérios, sempre tentavam usar vários recursos tecnológicos na elaboração desse papel moeda, com algumas travas de segurança, alguns detalhes. Se você pegar uma nota mesmo de dinheiro hoje, uma nota de 50 reais, você vai ver que ela tem vários detalhes para tentar dificultar a cópia e a fraude desse papel moeda. Se você parar para pensar, tudo isso aqui que eu estou te falando é justamente para exemplificar que a fraude, a cópia, tentar clonar dinheiro, sempre foi um problema. E hoje, que o dinheiro ele é virtual, ele não existe nem no meio físico, é um problema muito grande. Ai, tá bom, Diego, você contou tudo isso aí, mas e o que tem a ver com blockchain? O que tem a ver com Bitcoin? Pelo amor de Deus, anda logo, desembucha. Eu contei tudo isso, não foi à toa, é para você entender o contexto mesmo. Eu quero que isso entre na tua cabeça e não saia mais. Agora que você entendeu que esse negócio de copiar dinheiro é uma baita de uma burocracia, o que a gente faz hoje para evitar que o dinheiro seja clonado, ou deletado, ou duplicado e fraudes em cima de fraudes não aconteçam em cima do nosso dinheirinho? Hoje a gente tem instituições financeiras que, além de um monte de serviço que eles prestam pra gente, eles guardam o nosso dinheiro e eles validam as transações que a gente faz. Então, se eu, Diego, quiser mandar dinheiro pra você, aí do outro lado que tá me assistindo, eu abriria o meu aplicativo, entraria na minha conta do banco, faria lá um Pix pra você, e essa transação, o dinheiro saindo da minha conta, a verificação de que de fato eu tenho aquele dinheiro na minha conta, eu tenho um fundo na minha conta para cobrir aquela transação, e aquele dinheiro indo e chegando para você, todo esse processo, ele é garantido e validado pelo banco, que é a instituição que cuida de tudo isso. Então o banco é responsável por dizer que aquela transação é uma transação válida e que não houve fraude. Mas e aí, qual que é o problema de tudo isso? O que acontece é que em 2008, os Estados Unidos passaram por uma crise que fez falir uma galera. Uma galera faliu, várias empresas faliram e dentre essas empresas muitos bancos faliram. Então o dinheiro de uma galera que estava lá, imagina o seu dinheiro no banco e o banco vai à falência e você perde tudo que você tem. Péssimo, né? Foi aí que um herói chamado Satoshi Nakamoto, que a gente nem sabe se é homem, se é mulher ou se é um grupo de pessoas, porque isso aqui é um pseudônimo na verdade, criou um paper, ele criou um artigo científico criando o Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Era um sistema, pessoa a pessoa, eletrônico, independente de qualquer instituição. Porque a ideia era essa. Ele tinha medo que o banco fosse à falência e todo mundo perdesse o dinheiro junto. Então ele pensou, não é possível, a gente já tem muita tecnologia aqui. A gente precisa criar um jeito de uma pessoa conseguir transferir dinheiro para outra sem que haja nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de duplicação. Ninguém vai conseguir clonar, deletar o dinheiro de algum lugar. Foi aí que nasceu o blockchain. E é agora que você começa a entender de fato o blockchain. Quem utiliza o blockchain vai ter o seu computador ligado na rede blockchain. Blockchain, se a gente fosse traduzir aqui no português, seria corrente de blocos. E você vai perceber que é literalmente uma corrente de blocos. Então imagina, sei lá, uma corrente em que cada elo dessa corrente é um bloquinho. E esses blocos estão conectados, formando uma corrente. Essa corrente ela não se quebra, ninguém pode ir lá e quebrar essa corrente. Tá bom. Mas que blocos são esses, né? Que esses elos dessa corrente são o quê? Cada bloquinho desse é uma transação, ou seja, é um registro, como se fosse uma caderneta onde você vai anotar registro por registro. Então, o Diego transferiu 100 reais para o Joaquim. O Joaquim transferiu 10 reais para a Joana. A Joana transferiu 5 reais para o Jorge, sabe?
Cada uma dessas transações é um elo dessa corrente, e por isso que essa corrente é inquebrável, porque ela mostra todo o histórico de transações que aconteceram desde o passado, desde o início do nosso blockchain, da nossa rede, até hoje. Tá, e como é que eu faço para usar o blockchain? Você vai precisar do seu computador ligado à rede do blockchain, então o seu computador vai estar ligado nessa rede e ele vai passar a se comunicar com outros computadores que também estão ligados na rede do blockchain. A partir desse momento, você pode usar o seu computador para fazer essas transferências e quem valida a transação são os outros computadores que estão conectados à rede. Então é como se, eu quero fazer uma transferência aqui para Joana, por exemplo, vou mandar R$100 para Joana. Eu mando essa informação para todos os computadores da rede, eles registram, eles validam isso, se essa operação é válida ou não, e eles vão fazer isso verificando se eu, Diego, tenho esse fundo na minha conta, eu tenho esses R$100 na minha conta para poder mandar para Joana? Tenho, então beleza. Eles vão mandar para Joana e vão garantir, vão registrar lá na nossa corrente, né, no nosso blockchain. A partir desse momento que esses computadores processam essa transação, criam o meu bloco e unem esse bloco no resto da corrente, essa operação é irreversível. Ninguém pode ir lá e quebrar, tirar da corrente ou editar ou fazer qualquer coisa. Por que que isso acontece? Por que que isso é tão seguro? Porque todos os outros computadores da rede blockchain, eles vão ter uma cópia dessas transações, desse histórico de transações em tempo real. Então é como se todo mundo soubesse a verdade o tempo todo. Diferente lá do banco, que é o banco que fica com os meus dados, ou seja, eu transferi para o Joaquim, tá bom. O Itaú sabe disso, só ele sabe. Ele tem essa informação. Se algum hacker um dia invadir lá o Itaú é seguro, tá, gente? Calma. Mas assim, nada impede. Se algum hacker um dia invadir o Itaú, ele tem acesso a todas essas transações, aos dados das contas bancárias, e ele pode alterar o que ele quiser. Ele pode criar dinheiro do nada. Ele pode deletar o dinheiro da conta de alguém, transferir esse dinheiro. E isso é um negócio extremamente perigoso. E isso não acontece no blockchain. Por quê? Para um hacker conseguir invadir e mudar o histórico, mudar o saldo da conta das pessoas, ele vai ter que hackear milhares, milhões, às vezes até bilhões, hoje em dia já tem bilhões de computadores que ficam lá simultaneamente sincronizados na blockchain. É como se ele tivesse que mudar várias realidades paralelas ao mesmo tempo, e nenhum hacker vai conseguir fazer isso. E isso aqui é extremamente confiável, porque, por exemplo, se eu tenho R$0 na minha conta, e aí eu recebi R$100, mas aí eu paguei R$50 para Joana, por exemplo, beleza, eu tinha 0, recebi mais 100, menos 50. Qual que é o meu saldo? 50. Eu consigo calcular todas as entradas e saídas da minha conta para verificar que realmente não tem fraude nenhuma. O dinheiro que está lá foi recebido, foi entregue para outras pessoas e o meu saldo que está lá não pode ser diferente daquele. A gente consegue fazer todas as contas. Afinal, a gente tem todo o passado de transações para todas as contas em tempo real em todos os computadores. Todo esse processo ele é muito seguro porque ele é criptografado. E a gente tem duas senhas. Uma chave pública, que a gente chama, que é como se fosse a sua identificação da sua carteira. Se você quer que as pessoas te mandem dinheiro, te mandem bitcoins, por exemplo, você vai mandar essa chave pública para as pessoas. É como se fosse a sua agência e conta ou seu número do Pix. Você pode divulgar esse dado. E a sua chave pessoal. Essa chave pessoal, que é um outro código, ele vai dar acesso à sua conta do blockchain e só você deve conter essa informação. Você não pode passar isso para ninguém. Inclusive, gente, não existe esse negócio, esqueci minha senha. Se você for, por exemplo, lá no banco do Itaú falar esqueci minha senha, ele vai resetar para você, né? Na blockchain não existe esquecer a senha. Se você esquecer a sua senha, você perdeu todos os bitcoins da sua carteira. Você não pode esquecer a senha. Por quê? Não tem um órgão central que vai ficar com a tua senha guardada em algum lugar. Que isso oferece risco, inclusive. Você tem a senha e acabou. Se você esquecer a sua senha, você perde. Inclusive, um dado interessante, a gente estima que 20% de todos os bitcoins que já existiram foram perdidos porque pessoas esqueceram as senhas das suas contas. Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso, né? E como é que a corrente do blockchain é criada, né? Eu te falei que é uma corrente de cada bloquinho, são vários blocos. A questão é que um bloco, ele vai conter a chave, uma chave dele, e a chave do bloco anterior.
Ou seja, se o bloco atual possui a chave do bloco anterior, e o bloco anterior, a do anterior, e a do anterior, a do anterior, e assim por diante, cada bloco está conectado um ao outro, e a gente sabe qual foi a primeira transação até a última transação, e assim por diante. Existe um conceito associado ao blockchain que é a prova de trabalho. Eu te falei que a gente gera um número, né, um hash, um código, um token, que você poderia chamar, para cada uma das transações, para cada um dos blocos. Para esse bloco ser validado e essa transação de fato grudar lá na cadeia de blockchain, um processamento matemático precisa ser feito. Então o computador precisa ficar lá quebrando e tentando adivinhar aquele código por um tempão até conseguir fazer isso. E esse é o conceito de prova de trabalho. Nossa, você não entendeu para que ele existe? Parece que é uma redundância, né? Criar esse negócio aí só para dificultar. Exato, é só para dificultar mesmo. É como se você tivesse que fazer um trabalho computacional, um processamento computacional para você conseguir ligar aquela transação no blockchain como um todo. Ou seja, você tem que gastar alguns recursos, eletricidade, internet, processamento. Você vai gastar esses recursos para fazer a blockchain funcionar. E faz muito sentido, né, gente? Porque quando a gente está falando do ouro, por exemplo, por que ele é valioso? Porque a gente tem que minerar. Lembra que eu acabei de falar? O blockchain é a mesma coisa. Esse processo aí dos computadores ficarem validando as transações e gastando recurso, ficar tentando lá adivinhar a senha para conseguir conectar os bloquinhos, é exatamente o que a gente chama de mineração de bitcoins. Os computadores, eles ficam lá tentando adivinhar esses códigos, então é como se fosse assim, a cada vez que eu vou fazer uma transação, o Diego vai transacionar R$50 para a Joana. Quando eu mando essa transação pro blockchain, os computadores começam a tentar adivinhar aquele código que vai ser gerado. Porque quando eu mando a transação, um código é gerado, e aí os computadores vão começar a tentar adivinhar esse código. É como se fosse assim, o código é 2345, vamos fingir. Os computadores vão começar a tentar. Testa o 000, não. O 001, o 002, o 003, e assim por diante. Eles vão testar vários códigos até eles conseguirem acertar o código que de fato foi criado ali aleatoriamente. Esse processo, que é uma funcionalidade intrínseca do blockchain, é muito importante porque é ele que garante o fato de que, conforme o tempo passe e mais transações são feitas, fica mais difícil de a gente conseguir hackear essa rede. É como se o fato da gente usar o Bitcoin torna ele mais seguro. Só que aí tem um detalhe. Quando a próxima transação é feita, eles aumentam o número de caracteres. Então, em vez da minha senha ser 2233, vai ser 22337, sei lá. Ele coloca um dígito a mais, o que complica. Então, cada vez que as pessoas usam o Bitcoin, quanto mais a gente usa o Bitcoin, mais seguro ele fica, porque a senha que ele cria na hora de fazer essa transação, para poder conectar no blockchain, para poder conectar na cadeia, né, na corrente, ela vai ficando cada vez mais difícil de ser descoberta e os computadores precisam trabalhar cada vez mais, gastar cada vez mais processamento para conseguir usar de fato o blockchain. Quanto mais a gente usar, quanto mais valioso for o Bitcoin, mais seguro ele fica. Isso é muito louco. Quando a gente fala de blockchain, a gente pensa em Bitcoin, que é moeda, mas o blockchain pode ser usado para um monte de outra coisa. Imagina o cartório lá que guarda o registro desse meu apartamento aqui. Lá no cartório existe um documento que comprova que esse apartamento é meu. Se eu quiser vender um dia esse apartamento e transferir a propriedade para outra pessoa, eu tenho que ir lá no cartório. De novo, é um órgão central que regulamenta, que está lá com os dados originais. Ele certifica que aqueles dados são originais, que aquele apartamento de fato pertence a mim, e se eu quiser transferir, é ele que vai fazer todo o processo de transferência, lá no cartório. Com o blockchain, a gente também pode começar a usar isso para validar essas transações. Então eu quero passar esse documento aqui, essa propriedade, o documento que comprova a posse dessa propriedade, desse imóvel, para outra pessoa. E eu posso usar o blockchain para fazer isso. Em vez de ter um cartório que regulamenta tudo, e se o cartório pegar fogo, a gente se ferra, porque já aconteceu inclusive isso, de cartório pegar fogo e um monte de gente se dá muito mal para recuperar os dados e tudo mais, a gente vai ter todos esses dados distribuídos ao longo dos computadores, com todas essas criptografias para garantir essas seguranças, e se eu quiser fazer a transferência, eu faço. Você entendeu aonde é que está o pulo do gato do blockchain?
Só pela existência dele a gente poderia eliminar banco, eliminar cartório, eliminar um monte de instituição e órgãos financeiros e do governo que ficam tentando controlar os nossos dados e controlar a nossa vida e tenham posse dos nossos dados e da nossa vida. Isso descentralizaria os dados. A gente passa a gente mesmo a ser dono dos nossos próprios dados e de um jeito muito mais seguro do que é feito hoje. E muito mais permanente, não pode ser alterado, nem duplicado, nem fraudado. Então o Satoshi Nakamoto, ele criou o blockchain, mas ele criou também o Bitcoin, que é exatamente uma moeda descentralizada, ou seja, nenhum governo, nenhuma instituição controla essa moeda e também nenhuma instituição financeira é necessária para validar as transações, para validar que aquele dinheiro é de fato aquele dinheiro verdadeiro, porque a própria rede de computadores vai fazer essa validação de forma automática, de forma distribuída. Todo mundo é dono da coisa, entendeu? Todo mundo sabe, todo mundo tem os registros históricos. Então o propósito inicial do Bitcoin é exatamente esse. Ele é uma moeda completamente digital, ou seja, ela não existe no mundo real, sem lastro. O que é lastro? Lastro, lembra que eu falei que há muito tempo atrás, quando a gente começou a usar o ouro, o governo começou a usar as notas como se fosse uma representação do ouro? A gente dizia naquela época que o dinheiro possuía lastro no ouro. Então as notas, né, que a gente tinha em circulação, o dólar, eles representavam um pedacinho de ouro lá do banco. A partir de um determinado momento, mais precisamente em 1972, o dólar deixou de ter lastro no ouro, porque o presidente dos Estados Unidos, e aí olha aí o governo colocando a mão no dinheiro de novo, decidindo, o governo dos Estados Unidos, o presidente, decidiu tornar o dólar uma moeda fiduciária, ou seja, ela não ia mais possuir lastro. O dólar não representa mais um ouro em algum lugar. O dólar, é só uma nota, é só um papel, e quem quiser confie no dólar. Se você não quiser usar o dólar, o problema é seu. Foi isso que o governo americano assumiu. E você vê que a gente usa o dólar até hoje, né? O dólar é uma moeda muito forte. Por que isso acontece? Porque a gente deposita confiança. A confiança de que o governo americano não vai sair por aí imprimindo dólar, enchendo o mercado de dólar. Então toda vez que a gente usa dólar, que a gente compra dólar, que a gente usa o dólar para fazer as nossas compras, ganha salário em dólar ou sei lá, no fundo, a gente está confiando que os Estados Unidos não vão fazer nenhuma burrada, nenhuma besteira com esse poder que eles têm na mão. Porque sim, gente, o governo ele pode imprimir dinheiro. Se os Estados Unidos resolvessem imprimir dólar, ele inflacionaria o dólar, ou seja, o dólar ia perder poder de compra. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre inflação que eu explico certinho, tintim por tintim, depois você olha lá. Mas quer ver um exemplo? É como se tivesse uma chuva de ouro. O ouro é valioso. Se começar a chover ouro, o ouro deixa de valer. O ouro deixa de valer aquilo que ele valia, porque agora todo mundo tem ouro. Então ele perde poder de compra. É a mesma coisa com o dólar. Se o governo americano começar a imprimir um monte de dólar e injetar na economia, porque ele precisa imprimir para pagar dívida ou sei lá, vai ter uma chuva de dólar. Todo mundo vai ganhar muitos dólares de forma ou outra e o dólar vai perder poder de compra. Ele vai tornar a moeda dele mais fraca. Voltando, o Bitcoin ele não tem lastro. Ele já nasceu sem lastro por natureza. Mas aí tem uma observação. No fundo, o Bitcoin ele tem sim lastro. Sabe qual é? Energia elétrica, processamento computacional. Lembra que eu falei que a blockchain ela precisa disso? Os computadores têm que estar lá processando, pensando, calculando para fazer as transações acontecerem. E isso consome muita energia elétrica. Só para vocês terem ideia, já foi estimado que o consumo anual de energia elétrica para as transações do blockchain, do Bitcoin, superaram o consumo de energia elétrica da Argentina, do país Argentina inteiro, durante um período de um ano. Ou seja, a gente gasta hoje em dia mais energia elétrica na rede Bitcoin do que num país, gente, para você ter noção. Então, no fundo, é como se o lastro do Bitcoin fosse esse poder computacional. Esse poder computacional garante, é uma coisa do mundo físico, né? Energia elétrica, os processadores, a computação, garante que o sistema continue funcionando e cada vez mais sólido. Uma outra característica do Bitcoin é que ele é finito, exato. Os Bitcoins que vão sendo criados e minerados, eles são finitos. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo em circulação. É só você pensar, nossa, que ideia de jirico tornar um negócio finito, mas o ouro é finito, não é? No início era fácil conseguir extrair ouro, porque o ouro estava lá na natureza. Conforme o homem foi extraindo ouro, ele foi se tornando cada vez mais difícil encontrar ouro, porque a gente já tinha extraído quase todo o ouro da natureza, né? Então é o mesmo raciocínio. Cada transação que os computadores processam,
como é muito caro, né, fazer esse processamento, o sistema gera alguns bitcoins de pagamento. Então é como se fosse assim, você quer ficar minerando aí bitcoin para garantir o processamento? Ok, pode fazer isso. Você vai gastar energia elétrica, você vai gastar processadores, processamento, computação, mas você ganha em troca alguns bitcoins. Só que vai chegar um momento que isso vai acabar. Os bitcoins vão ser pagos cada vez em quantidades menores até o momento que nenhum bitcoin mais for gerado. Lá em 2009 eram gerados 50 bitcoins a cada 10 minutos. Isso foi caindo para 25, para 12,5 e hoje em dia, a cada 10 minutos são gerados 6,25 bitcoins, só para você ter noção. E isso vai começar a decrescer até a existência desses 21 milhões de bitcoins em circulação, que vai ser quando o bitcoin vai deixar de ser criado, né? Só vai ter aquela quantidade e acabou. Só para você saber, esse último bitcoin ele vai ser gerado em 2140, então ainda faltam muitos anos para o bitcoin deixar de ser produzido, né? E se você parar para pensar, como tem cada vez menos Bitcoin sendo criado e cada vez mais gente usando Bitcoin, aceitando Bitcoin, é de se imaginar que a valorização desse ativo aconteça de forma naturalmente. Cada vez mais pessoas vão aderir ao Bitcoin e ele vai se tornar cada vez mais valioso. Outra coisa interessante é que o fato do Bitcoin decrescer é o efeito contrário do que acontece com o real e com o dólar, que são moedas que a gente criou. Porque o governo americano pode ir lá e imprimir um monte de dólar, o governo brasileiro pode ir lá e imprimir um monte de real, então é infinito, a inflação vai para infinito. Tanto é que você já parou para pensar por que eles ficam mudando a moeda de tempo em tempo? Porque o Brasil já teve cruzeiro real, cruzado, e agora a gente tá réis, né? E agora reais. Então assim, por que a moeda vai mudando? Porque a inflação acaba tanto com a moeda que a gente tem que mudar de nome, mudar o sistema todo, porque aquela moeda lá já não vale mais nada. O Bitcoin já nasceu com esse privilégio de não acontecer isso. Ele é finito, então a chance dele inflacionar é muito pequena. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu aposto que você já aprendeu um monte de coisa nesse vídeo e eu não fico enrolando, você viu, né? Não peço nada. Mas, gente, se você chegou até aqui do vídeo, já deixa um comentário, comenta qualquer coisa, qualquer rabisco, só para fazer o YouTube impulsionar o meu vídeo e o meu vídeo chegar para mais pessoas. E deixa um like também, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, porque eu posto vídeo toda semana e tento ser o máximo de didático possível para vocês, tá bom? Mas assim, nem tudo são flores ainda no Bitcoin, né? A gente pode ver, se a gente olhar no gráfico, que a valorização do Bitcoin é muito volátil. Ele já chegou a valer mais de 300 mil reais aqui no Brasil e hoje está em por volta de 280 mil reais, mas ele sobe, desce, tem muita volatilidade, muita incerteza ainda em cima do Bitcoin. Mas é aquilo, gente, na minha opinião, quando eles inventaram o dinheiro, o pessoal falava, não, a gente só pode usar ouro, é o ouro que vale, ninguém vai aceitar dinheiro. Aí começaram a usar o dinheiro depois de um tempo. Aí inventaram o cartão de crédito. Não, você vai querer pagar com esse pedaço de plástico? Não, ninguém vai aceitar isso aí, é só dinheiro, é só nota. Hoje em dia ninguém usa mais dinheiro, é só cartão. E agora está vindo uma nova moeda muito mais tecnológica, com uma tecnologia incrível e que assim, eu realmente acredito que tem uma tendência boa aí de ser uma moeda principal usada, porque é uma moeda internacional que não depende de ninguém, depende só da gente e do uso. Ela fica cada vez mais segura conforme a gente usa, é cada vez mais escassa, então eu realmente acredito que vai dar certo. É por isso que eu aloco 5% do meu patrimônio, é pouquinho, mas eu aloco 5% do meu patrimônio em criptomoedas. Eu invisto em criptomoeda por meio de ETFs, que são fundos que você pode comprar através da Bolsa de Valores, e esses fundos eles compram criptomoedas, né? Eles diversificam em Ethereum, várias outras criptomoedas, Bitcoin principalmente, né? Que é a principal, foi a primeira aí. E você também pode comprar Bitcoin através da Bolsa de Valores por esse ETF, né? Esse fundo de criptomoedas que chama Hash 11. Tem alguns outros, o Hash 11 é o mais conhecido. Dado que a gente não sabe o futuro, é bom a gente manter pelo menos um pouquinho ali do nosso capital alocado em Bitcoin, porque vai que um dia as outras moedas deixem de existir, há uma possibilidade disso, né? E o Bitcoin torne-se a principal moeda do mundo. Você vai querer já ter os seus bitcoins ali garantidos para pegar essa valorização, né? É o que eu sempre falo aqui no canal, a gente não pode prever o futuro. Se a gente diversificar do jeito certinho hoje, lá na frente a gente vai se dar bem, porque prever o futuro não dá. O que vale é a gente se prevenir agora para conseguir colher lá na frente, não é verdade? Eu falei aqui sobre Bolsa de Valores, né? Comprar o fundo na Bolsa de Valores, e tem um vídeo que eu vou deixar aqui exatamente explicando, tintim por tintim, como começar a investir na Bolsa de Valores do jeito certo, gente. Bolsa de Valores não é cassino, Bolsa de Valores não é vende, compra, vende.
Tem um vídeo aqui que fala tudo, todas as dicas que você precisa saber. Então, se eu fosse você, eu ia lá assistir, é obrigatório. Se você quer ganhar dinheiro e ficar rico por longo prazo, assista, porque você vai começar já do jeito certinho, investindo o seu patrimônio e crescendo e ganhando dinheiro. E é isso aí, é esse canal aí que é a cara da riqueza, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau, clica aí, hein?